Olá, eu sou a Andy Correa. Se você gosta de mistérios, crimes reais, histórias antigas e lendas que desafiam a lógica, esse é o seu lugar. Agora, aumente o volume e venha descobrir. Eu não estou aqui para dizer no que você deve acreditar. Estou aqui para apresentar os fatos, explorar os mistérios e deixar que você tire suas próprias conclusões. Imagine sair de casa com a pessoa que você ama e sua filha pequena para visitar o terreno onde pretende construir a casa dos sonhos. Você leva dinheiro, celulares, GPS e tudo o que precisa para uma viagem rápida. Horas depois, ninguém consegue mais falar com você. Dias se passam, seu carro é encontrado abandonado no meio da floresta. Dentro dele estão as carteiras, celulares, o dinheiro, documentos e até o cachorro da família, extremamente debilitado, mas ainda vivo. Não existem sinais claros de luta, não há testemunhas, não há pedidos de resgate, nenhuma pista concreta. E o mais intrigante, anos depois, os corpos da família seriam encontrados a poucos quilômetros dali, mas a causa das mortes continuaria sem resposta. Como uma família inteira pode desaparecer praticamente sem deixar vestígios? Foi um assassinato, um acidente, ou existe algo nessa história que nunca foi revelado? Hoje vamos analisar um dos casos mais perturbadores dos Estados Unidos, o desaparecimento da família Jameson. Mas para entender esse mistério, precisamos voltar ao início. O ano era 2009. No estado de Oklahoma, vivia uma família formada por Bob Jameson, sua esposa Cheryl e a filha do casal, Madison, uma menina de apenas 6 anos. À primeira vista, eles pareciam uma família comum, como tantas outras. Enfrentavam dificuldades financeiras, problemas de saúde e o desgaste natural de um relacionamento que já havia passado por momentos difíceis. Mesmo assim, havia esperança. Bob e Cheryl acreditavam que mudar de vida poderia representar um começo. Eles haviam encontrado um terreno nas montanhas de Sans Bois, uma região isolada, coberta por mata fechada e cortada por estradas de terra. A ideia era vender a casa onde moravam, construir uma nova residência naquele local e começar do zero. Era um sonho simples, um sonho compartilhado por milhares de famílias, mas aquele sonho jamais seria realizado. Na manhã de 8 de outubro de 2009, Bob, Cheryl e Madison deixaram a cidade rumo ao terreno. Eles levavam aproximadamente $32 mil em dinheiro, além de celulares, documentos, GPS e pertences pessoais. Nada indicava que aquela seria a última vez em que seriam vistos vivos. O percurso não era longo. Eles conheciam o destino. Não havia previsão de mau tempo. Não existia qualquer motivo para preocupação. Mas conforme as horas passavam, o silêncio começou a chamar a atenção. A família simplesmente desapareceu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum contato com amigos ou parentes. Era como se tivesse sido engolida pela floresta. Uma câmera de segurança registrou os últimos minutos da família reunida. Esse vídeo seria analisado inúmeras vezes pelos investigadores. Nas imagens, Bob e Cheryl caminhavam diversas vezes entre a casa e a caminhonete. Eles carregam objetos, param, olham ao redor, continuam a arrumar o veículo. O que mais chamou a atenção dos especialistas foi o comportamento dos três. Quase não conversavam, não sorriam, mostravam qualquer entusiasmo por estarem iniciando um novo projeto de vida. Alguns investigadores acreditam que estavam apenas concentrados. Outros enxergam sinais claros de tensão emocional. Mas existe um detalhe importante. Nenhuma análise oficial conseguiu concluir, apenas pelas imagens, o que realmente se passava naquele momento. Por isso, qualquer interpretação além dos fatos permanece apenas como hipótese. Ainda assim, é impossível assistir aquelas gravações sem sentir que havia algo diferente naquele dia. Talvez fosse apenas impressão. Talvez não. E seria justamente esse vídeo que marcaria a última vez que Bob, Cheryl e Madison apareceriam juntos diante de uma câmera. Mal sabiam eles que estavam registrando sem perceber os momentos conhecidos de suas vidas. Enquanto familiares iniciavam buscas desesperadas, ninguém imaginava que a primeira pista seria encontrada dias depois, em um lugar isolado, onde o silêncio da floresta escondia muito mais perguntas do que respostas. E o que havia dentro daquela caminhonete deixaria até os investigadores mais experientes sem explicação.
Os dias passaram. A preocupação da família e dos amigos aumentava a cada hora. Era completamente incomum que Bob e Sherry ficassem tanto tempo sem dar qualquer notícia, principalmente estando acompanhados da pequena Madison. As ligações continuavam sem resposta. As mensagens permaneciam sem ser lidas. Era como se os três tivessem desaparecido da face da terra. A polícia, então, iniciou as buscas na região das montanhas de Sans Bois, exatamente onde a família pretendia comprar o terreno. As equipes percorreram estradas de terra, trilhas estreitas e áreas cobertas por uma vegetação densa. Cada minuto era precioso. Quanto mais o tempo passava, menores eram as chances de encontrar a família com vida. Então, no dia 17 de outubro de 2009, 9 dias após o desaparecimento, surgiu a primeira grande pista. A caminhonete da família foi localizada. Ela estava estacionada em uma estrada de terra, próxima ao terreno que Bob e Sherry pretendiam adquirir. À primeira vista, não havia sinais de colisão, marcas indicando que outro veículo tivesse fechado seu caminho, e também não existiam evidências de uma perseguição. Parecia simplesmente abandonada. Mas o que os investigadores encontraram dentro dela era ainda mais estranho. As carteiras permaneciam no veículo. Os documentos estavam ali. Os celulares também. Havia dinheiro, mapas, objetos pessoais. Tudo permanecia praticamente intacto. Se a família tivesse decidido desaparecer por vontade própria, por que deixaria para trás justamente aquilo de que mais precisaria? Essa pergunta passou a acompanhar toda a investigação. Mas havia outro detalhe que partiria o coração até mesmo dos policiais mais experientes. Dentro da caminhonete estava Maisie, a cadela da família. Ela ainda estava viva, muito debilitada, sem água suficiente, sem alimento adequado. Investigadores acreditaram que ela havia permanecido presa ali durante praticamente todo aquele período. Mais tarde, a cadela seria entregue aos familiares e conseguiria sobreviver. Sua presença levantava uma questão difícil de responder. Se Bob, Sherry e Madison haviam saído voluntariamente da caminhonete, por que abandonariam um animal de estimação que, segundo pessoas próximas, era tratado como parte da família? Era mais um detalhe que parecia não fazer sentido. E naquele momento, o caso começava a ganhar repercussão nacional. Os peritos examinaram cuidadosamente o veículo. Esperavam encontrar manchas de sangue, marcas de violência, pegadas, qualquer indício que apontasse para um crime. Mas praticamente nada foi encontrado. A caminhonete não contava uma história. Pelo contrário, parecia esconder todas as respostas. Não existiam sinais claros de luta. Também não havia qualquer evidência conclusiva de que alguém tivesse sido sequestrado naquele local. Era como se a família simplesmente tivesse saído do carro e desaparecido. Os investigadores passaram então a analisar cada detalhe da vida do casal. E foi nesse momento que descobriram que Bob e Sherry enfrentavam problemas muito maiores do que seus vizinhos imaginavam. Questões financeiras, conflitos familiares, problemas de saúde e relatos de comportamentos considerados incomum por pessoas próximas. Essas informações dariam origem às primeiras teorias sobre o desaparecimento. Mas era preciso ter muito cuidado, porque uma investigação ela não pode ser construída apenas sobre rumores. Os investigadores precisavam separar fatos de especulações. E isso seria muito mais difícil do que imaginavam. Enquanto a imprensa divulgava novas hipóteses, quase todos os dias, a pequena Madison continuava desaparecida. Uma menina de apenas 6 anos. O tempo passava rapidamente e cada dia diminuía a esperança de encontrá-la com vida. A floresta permanecia em silêncio, um silêncio tão profundo que parecia esconder um segredo impossível de revelar, como do caso. Mas esse silêncio não duraria para sempre. Durante a investigação, os policiais fariam descobertas sobre a vida da família que mudariam completamente. Algumas delas continuam gerando debates até hoje. Com a caminhonete encontrada e nenhum sinal da família, os investigadores decidiram fazer aquilo que sempre acontece em casos como esse: voltar ao passado das vítimas. Quem eram Bob e Sherry Jameson? Será que alguém queria fazer mal àquela família? Ou a resposta para o desaparecimento estava muito mais perto do que todos imaginavam? Logo nos primeiros dias da investigação, amigos, parentes e vizinhos começaram a ser entrevistados. E como costuma acontecer em casos que ganham repercussão nacional, cada pessoa descrevia a família de uma maneira diferente. Alguns diziam que Bob era um homem tranquilo, reservado e dedicado à filha. Outros afirmavam que ele vivia sob enorme pressão financeira e emocional.
Sobre Cheryl, os relatos também variavam. Ela enfrentava problemas de saúde há bastante tempo e convivia com dores constantes, o que afetava sua rotina. E segundo pessoas próximas, também o relacionamento do casal. Mas, apesar das dificuldades, não existia nenhuma evidência concreta de que Bob ou Cheryl planejassem abandonar tudo e desaparecer. Pelo contrário, os dois estavam investindo tempo e dinheiro na compra do terreno onde iam construir uma nova casa. Era um projeto de futuro. E pessoas que planejam um futuro dificilmente deixam para trás dinheiro, documentos, celulares e um animal de estimação. Era justamente essa contradição que intrigava os investigadores. À medida que o caso se tornava conhecido em todo o país, começaram a surgir inúmeras histórias. Algumas pessoas afirmavam que o casal vivia discutindo. Outras diziam que eles acreditavam que a casa onde moravam era mal assombrada. Também apareceram relatos sobre cartas escritas por Cheryl e conflitos familiares. Mas aqui é importante fazer uma pausa. Porque em casos de grande repercussão, é comum que boatos se espalhem muito mais rápido do que os fatos. Algumas dessas histórias nunca puderam ser comprovadas oficialmente. Outras foram exageradas ao longo dos anos. Por isso, sempre que mencionamos uma teoria neste vídeo, apresentada exatamente como é, uma hipótese e não uma conclusão. Nosso objetivo é compreender o caso e não alimentar especulações. Enquanto as equipes investigavam a vida da família, dezenas de policiais voluntários e cães farejadores continuavam vasculhando as montanhas de Sans Bois. A região era um enorme desafio. As trilhas eram estreitas, a vegetação era extremamente fechada. E em alguns pontos, a visibilidade era de poucos metros. Havia ravinas, pedras e áreas de difícil acesso. Cada pedaço daquela floresta precisava ser examinado. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. E mesmo com todo o esforço, nenhuma pista importante aparecia. Era como se Bob, Cheryl e Madison tivessem simplesmente desaparecido. Para os familiares, a angústia era devastadora. Não saber o que aconteceu com alguém é uma das situações mais dolorosas que uma família pode enfrentar. Sem respostas, qualquer possibilidade parece real. Cada telefonema traz esperança. Cada notícia pode mudar tudo. Mas nesse caso, o silêncio permanecia absoluto. Com o passar dos meses, emissoras de televisão, jornais e programas especializados passaram a acompanhar o desaparecimento da família Jameson. Especialistas analisavam as imagens da câmera de segurança. Investigadores aposentados apresentavam suas interpretações. O público criava teorias na internet. Alguns acreditavam em um crime cuidadosamente planejado. Outros defendiam que a família teria sofrido um acidente na mata. Também havia quem levantasse hipóteses muito mais incomuns, mas nenhuma delas conseguia explicar todos os detalhes ao mesmo tempo. Como 3 pessoas desapareceram sem deixar rastros? Por que abandonar uma caminhonete funcionando? Por que deixar dinheiro e celulares para trás? E, acima de tudo, onde estava a pequena Madison? Essa era a pergunta que mais atormentava investigadores e familiares. O tempo passava e cada dia tornava a resposta mais difícil. Então, quase 4 anos depois do desaparecimento, uma descoberta inesperada mudaria completamente o rumo da investigação. Infelizmente, ela não traria o final feliz que todos esperavam. Pelo contrário, ela abriria um novo capítulo desse mistério e faria nascer perguntas que permanecem sem resposta até hoje. O tempo parecia ter parado. Durante quase 4 anos, familiares conviveram com uma mistura de esperança e desespero sem respostas. Sem despedidas, sem saber o que realmente havia acontecido. A investigação permanecia aberta, mas as pistas eram cada vez mais escassas. Então, em novembro de 2013, tudo mudou. 2 caçadores percorriam uma área das montanhas de Sans Bois, quando perceberam algo incomum entre a vegetação. Ao se aproximarem, encontraram restos mortais humanos. Imediatamente, a polícia foi acionada. A região foi isolada. Peritos começaram um trabalho minucioso que duraria dias. Logo veio a confirmação que ninguém queria ouvir. Os restos mortais pertenciam a Bob Jameson, Cheryl Jameson e a pequena Madison. Depois de 4 anos de buscas, a família havia sido encontrada. Mas a descoberta trouxe um novo problema. Em vez de responder às perguntas, ela criou outras ainda mais difíceis. Os corpos estavam relativamente próximos uns aos outros.
As análises indicavam que permaneceram naquela região desde o desaparecimento. Mas havia um obstáculo enorme para a investigação: o tempo. 4 anos expostos às condições da natureza haviam comprometido grande parte das evidências que poderiam esclarecer o caso. Os peritos trabalharam cuidadosamente. Examinaram roupas, objetos encontrados na área, fragmentos de ossos, tentaram identificar sinais de violência, mas as condições dos restos mortais impediram que uma causa definitiva da morte fosse estabelecida. Não foi possível afirmar com segurança se houve homicídio. Também não foi possível confirmar um acidente ou qualquer outra explicação. A causa oficial das mortes permaneceu indeterminada, e essa única palavra transformou o caso em um dos maiores mistérios criminais nos Estados Unidos. Se a família havia morrido naquele local, como chegou até ali? Por que abandonar uma caminhonete funcionando? Por que deixar dinheiro, documentos e celulares dentro do veículo? Será que caminharam por vontade própria? Foram obrigados? Alguém os conduziu até aquele ponto? Nenhuma dessas perguntas recebeu uma resposta definitiva. A distância entre a caminhonete e o local onde os restos mortais foram encontrados também gerou debates entre investigadores. A região era de difícil acesso. O terreno era acidentado. Especialistas analisaram diferentes possibilidades ao longo dos anos, mas nenhuma conseguiu explicar todos os detalhes conhecidos do caso. Era como montar um quebra-cabeça em que várias peças simplesmente haviam desaparecido. Com a confirmação da identidade das vítimas, muitos acreditaram que a investigação finalmente chegaria ao fim. Mas aconteceu exatamente o contrário. Sem uma causa determinada para as mortes, surgiram ainda mais teorias. Algumas buscavam respostas em conflitos familiares. Outras sugeriam que terceiros poderiam estar envolvidos. Também apareceram hipóteses ligadas às condições da mata e aos desafios da sobrevivência em uma região tão isolada. Cada teoria parecia explicar uma parte da história, mas nenhuma conseguia explicar tudo. E talvez seja justamente isso que torna o caso da família Jameson tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão triste. Mesmo depois de tantos anos, ainda existem perguntas que permanecem sem resposta. Perguntas que continuam desafiando investigadores, jornalistas e todos aqueles que acompanham esse caso desde 2009. Mas antes de encerrarmos esta investigação, precisamos analisar com calma e responsabilidade as principais teorias discutidas ao longo dos anos. Quais delas têm algum fundamento? Quais nasceram apenas da especulação? E qual parece ser a explicação mais plausível diante dos fatos conhecidos? Depois que os restos mortais de Bob, Cheryl e Madison foram identificados, muitos acreditaram que finalmente todas as perguntas seriam respondidas. Mas isso não aconteceu. Na verdade, o caso tornou-se ainda mais complexo. Sem uma causa oficial para as mortes, diferentes teorias passaram a disputar espaço. Algumas pareciam plausíveis, outras foram alimentadas por rumores e pela repercussão na internet. Vamos analisar as principais delas. A primeira hipótese é a mais óbvia. A família poderia ter sido vítima de um homicídio. É verdade que nenhum sinal conclusivo de violência foi encontrado, porém, isso não significa que um crime não tenha acontecido. Os investigadores enfrentaram uma enorme dificuldade quando os restos mortais foram encontrados. Quase 4 anos já haviam se passado. O tempo, a ação dos animais e as condições da natureza podem eliminar evidências importantes. Por isso, essa possibilidade jamais foi totalmente descartada, mas também nunca foi comprovada. Outra hipótese sugere que Bob, Cheryl e Madison deixaram a caminhonete e seguiram a pé pela mata. Talvez acreditassem que conseguiriam encontrar ajuda. Talvez tenham se perdido. Talvez tenham enfrentado condições extremas, sem conseguir retornar ao veículo. Essa teoria parece simples, mas ela também levanta perguntas difíceis. Se a caminhonete estava funcionando, por que abandoná-la? Por que levar uma criança pequena para caminhar por uma região tão acidentada? Até hoje, essas perguntas permanecem sem resposta. Com o passar dos anos, surgiram inúmeras histórias envolvendo o caso. Algumas falavam sobre desentendimentos familiares, outras mencionavam crenças pessoais do casal. Também apareceram versões envolvendo conspirações e até explicações sobrenaturais. No entanto, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada pelas investigações oficiais. É importante lembrar que quando um caso permanece sem solução por muito tempo, a imaginação costuma preencher os espaços deixados pela falta de respostas. Por isso,
Devemos separar curiosidade de evidência, mistério de realidade e hipótese de fato. O que sabemos com certeza, mesmo depois de tantos anos, existem apenas alguns pontos que podem ser considerados confirmados. Sabemos que a família saiu de casa em 8 de outubro de 2009 para visitar um terreno. Sabemos que a caminhonete foi encontrada dias depois abandonada. Dinheiro, celulares, documentos e objetos pessoais permaneceram dentro do veículo. Sabemos que os restos mortais da família foram encontrados em 2013. E sabemos que a causa das mortes nunca pôde ser determinada. Todo o restante continua envolto em dúvidas. Talvez o maior mistério da família Jameson não seja apenas descobrir como eles morreram. Talvez seja entender como uma família inteira pode desaparecer praticamente sem deixar respostas. Existem casos que são resolvidos em poucos dias, outros levam anos, e alguns permanecem como uma lembrança de que, por mais avançadas que sejam as técnicas de investigação, ainda existem perguntas que desafiam a lógica. A história de Bob, Sherry e Madison Jameson é uma delas. Mais do que um caso criminal, ela representa o sofrimento de uma família e o trabalho incansável de investigadores que buscaram respostas durante anos. Infelizmente, algumas respostas nunca chegaram e talvez nunca cheguem. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois de conhecer todos os fatos apresentados nesse vídeo, qual teoria faz mais sentido para você? Acredita que foi um crime? Um acidente? Ou existe alguma possibilidade que ainda não foi considerada? Escreva sua opinião nos comentários, eu faço questão de ler. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Na próxima quarta-feira, voltaremos com mais um caso criminal que continua intrigando investigadores e apaixonados por mistérios ao redor do mundo. Até lá! Cuide-se! Tenha uma excelente semana e lembre-se, nem todo mistério encontra uma resposta, mas toda investigação nos aproxima um pouco mais da verdade. Eu sou a Andy Corrêa e nos vemos no próximo vídeo.